Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos do canal do Café Católico, e mais um podcast, esta quarta parte, meditando sobre os discípulos de Emaús. Exulte o céu do alto, aplaudam terra e mar, o Cristo ressurgindo, a vida vem nos dar. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. O Senhor ressuscitou, estamos na Páscoa, estamos ainda no tempo pascal. E estamos meditando os discípulos de Emaús, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 até o 35. Na terceira parte, na parte passada, estávamos no versículo 21, quando Cleofas e o outro discípulo disseram assim a Jesus: Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Então, olhando essa frase, vamos nessa quarta parte meditar sobre uma dimensão da salvação com relação que a salvação é para toda a humanidade. Olhando o Antigo Testamento, a impressão é que Deus só tem os olhos para Israel. Mas, na verdade, Israel, ele é a semente que irá gerar o fruto maduro, que é Jesus, nosso Senhor. Como vai dizer os discípulos de Emaús? Jesus, o Nazareno, aquele que veio de Nazaré. Então, a salvação não é só para Israel. A impressão que dá na Bíblia é que Deus olha só para o povo de Israel. Mas não. Vamos ver, primeiramente, que os textos que a salvação vai mostrar que os textos apontam para Jerusalém, inclusive é na teologia de São Lucas, porque os discípulos de Emaús é um texto, né? um desenvolvimento de discípulos que Jesus ressuscitado apareceu, que só é relatado por São Lucas, desenvolvido, né? com mais detalhes de riquezas por São Lucas. E é a teologia de São Lucas que vai mostrar, com São Lucas que vai mostrar a primazia de Jerusalém para a salvação. É o local da salvação. Para Lucas, Jerusalém é o centro que foi predestinado por Deus para a obra salvífica do Filho de Deus, a obra pensada desde toda a eternidade pelo Pai no Espírito Santo. Então, para São Lucas, Jerusalém é o centro da salvação. Vocês recordam do diálogo, né, de Jesus com a samaritana? Lá, naquele poço, Jesus diz à samaritana: a salvação vem dos judeus. Porque lá, da Judéia, onde está Jerusalém, onde está o templo, lá será o local da salvação, o cumprimento das profecias e o local da salvação. Não no Monte Garizim, na Samaria, mas em Jerusalém, no templo. Lá, né, o local da salvação. Inclusive, Jesus será crucificado fora dos muros de Jerusalém. Então, Jerusalém é o local, né, em que o filho de Davi, o Messias, a cidade do filho de Davi, será o centro onde acontecerá os grandes acontecimentos para a salvação não só de Israel, mas para toda a humanidade. Lembrem do texto onde Zacarias, o pai do precursor João Batista, Zacarias diz, né, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo.
Vejam que é a frase de Cleofas e do outro discípulo. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. E Zacarias diz: o Senhor visitou. O Senhor, o Senhor visitou e redimiu o seu povo. No próprio versículo, aqui da passagem dos discípulos de Emaús, fala dessa redenção. Ele recorda a redenção que acontecerá. E que, no caso, aconteceu porque o Cleofas, quando fala os acontecimentos que ocorreram, ali, tão próximos, eles já estão a caminho e estão se afastando. Então, vejam que interessa primeiramente a capital Jerusalém. Ali é o local. Isaías, nas suas profecias, no capítulo 40, dirá: falai ao coração de Jerusalém. Vejam, é lá, em Jerusalém, o local dos acontecimentos. Depois Isaías, em 52, versículo 9, dirá: lançai gritos de alegria, ó ruínas de Jerusalém. Ou seja, ruínas, estão quebrados. Veja, é como o coração de Cleofas. Essa profecia mostra muito como estavam o coração dos discípulos de Emaús. Um coração em ruínas. Ó ruínas de Jerusalém, lançai gritos de alegria. Por quê? Porque vocês estão conversando com o Senhor. Chegou tão grande tempo da salvação. E depois vai mostrar a primazia de Jerusalém. Outro texto é o 2 Samuel, capítulo 5, versículo 9, que vai dizer que Davi se instalou na fortaleza e lhe chamou Cidade de Davi. É a cidade do rei Davi. Então, Jerusalém é o local da salvação. Temos aquele texto, que foi tirado do Evangelho também de São Lucas, porque todos os textos aqui são de São Lucas, agora que vai ser citado, por exemplo, da transfiguração. Lá dirá, Lucas capítulo 9, versículo 31. 9, 31. Diz assim: mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Depois, dizendo, aparecendo envoltos em glória, falavam de sua partida que iria se consumar em Jerusalém. É sempre Jerusalém. Depois vai dizer no versículo 51, tomou o caminho de Jerusalém resolutamente. Começou a subir. Depois vai dizer, caminhavam para Jerusalém. Naquele texto, Lucas 13, 22, quando fala sobre a porta estreita, diz assim: Jesus atravessava cidades, encaminhando-se para Jerusalém. Ele está subindo para Jerusalém. Jerusalém é o local da salvação. Então vejam, meus irmãos, poderíamos mostrar, que aquele texto dos 10 leprosos, que fala como ele se encaminhasse para Jerusalém. Então, no próprio Atos, capítulo 1 e 8, Jesus ressuscitado, dizendo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Então é em Jerusalém o local da realização da salvação. A libertação messiânica ocorreu em Jerusalém. Mas a salvação não é só para Jerusalém. Sabemos porque nós estamos hoje aqui.
escutando a palavra de Deus, crendo em Jesus nosso Senhor. Então a salvação não foi só para o povo de Israel, mas chegou até nós, né? Do outro lado do mundo, a salvação é para todos, para toda a humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos, vejam, todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então vejam, a salvação é para toda a humanidade. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, número 2, diz que o Pai Eterno, por libérrimo e arcano desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decretou elevar os homens à participação da vida divina. E os caídos em Adão não os abandonou, oferecendo-lhes sempre os auxílios para a salvação em vista de Cristo, o Redentor, que é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criatura. Então, vejam que a salvação é pensada para todos. A salvação não é somente redimir Israel, mas redimir toda a humanidade e renovar todas as coisas nos céus e na terra. Então vamos ficar com este pensamento. O Senhor, Ele não só vai redimir Israel, é muito pouco. É como aquela palavra que Deus disse ao servo e que nós escutamos na Semana Santa. É muito pouco que tu sejas o meu servo só para Israel, mas sim para toda a humanidade, para todas as nações. O Senhor deseja salvar a todos nós, o Senhor deseja salvar. E salvou, redimiu na cruz. O que cabe a nós agora é se aceitamos ou não essa salvação. Sim, Cleofas, o Senhor, nós esperávamos que fosse Ele quem iria redimir Israel. E Ele redimiu Israel, mas também redimiu toda, não só Israel, mas toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor, né? O tempo que é agora é de aleluia, é de louvor, porque o Senhor venceu a morte. A morte mata a morte, da culpa nos redime. A força do vencido, que foi o Cristo na cruz, vencendo, apaga o crime. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.